Senta aí, vamos tomar um café e vamos conversar. Hum, eu recentemente fui ver o filme do He-Man. Eu acredito que você já saiba que ele não é um sucesso de bilheteria, não foi. E mesmo assim, eu gostei, eu me diverti. Eu saí do cinema pensando em várias coisas. Mas uma das coisas foi, esse filme foi pra mim? É pra mim? Eu tenho 40 anos. Eu peguei o desenho original, principalmente através das reprises, sendo sincero. Eu gostava mais dos brinquedos do que o próprio desenho. Eu gostava do Castelo de Grayskull, da Espada do Poder, dos bonecos. Aquilo tudo mexia muito mais com a minha imaginação. Era como se eu tivesse o universo medieval do Conan com o espacial de Star Wars. Acho que até a proposta do brinquedo era essa. Eu criava histórias, aventuras, batalhas que muitas vezes eram melhores do que os episódios que passavam na televisão. Aqui na minha cabeça, pelo menos. Até porque, sendo bem honesto, eu sempre estranhei muita coisa daquele desenho. O He-Man sempre corria no mesmo cenário. Sempre tinha as mesmas poses antes das batalhas, as animações recicladas e aquela sensação que todo mundo ria exatamente igual e riam. Era estranho. Ao mesmo tempo, existiam desenhos da mesma época com uma qualidade muito superior. Tinha os Thundercats, Caverna do Dragão e todos os animes que já estavam aqui com força total no Brasil. A diferença era enorme. Mesmo assim, existia uma coisa no He-Man que ficou guardada dentro de mim. Talvez não o desenho, talvez nem as personagens, mas a sensação de que tudo aquilo me causava. A sensação da aventura, da descoberta, de imaginar que existia mundos fantásticos escondidos logo ali, ó, na esquina. E o filme tenta resgatar isso e ele consegue em certas partes. Tem criaturas mágicas, espadas, feitiços, poderes, cores vibrantes e toda aquela mistura maluca que sempre faz parte dos mestres do universo. Eu encontrei exatamente isso no filme, é verdade. Mas também encontrei um problema. O filme parece não saber exatamente para qual público ele foi feito. Para as crianças, adolescentes, mas elas não possuem uma ligação emocional com a personagem. Quem viveu a febre original já passou dos 45. A geração dos 35 a 40 anos, como a minha, cresceu fazendo memes, piadas e releituras desse universo. Então eu fiquei pensando, toda a indústria, talvez a indústria ainda não tenha entendido uma coisa. Nostalgia sozinha não sustenta uma obra, porque o público não sente falta apenas do produto. Ele sente falta do momento da vida que aquele produto o importava. Ele sente falta da casa onde morava, dos amigos que tinham, da tarde sem preocupações, dos sonhos que ainda não haviam sido confrontados pela realidade. O desenho era apenas uma parte disso. Por isso, muitos remakes e continuações acabam dividindo opiniões, porque não estamos procurando um desenho antigo. Não estamos procurando um filme antigo, estamos procurando uma sensação antiga. E essa é muito difícil de recriar. Nenhum roteiro consegue reproduzir completamente. Nenhum orçamento resolve. Nenhuma tecnologia consegue fabricar, porque ela não estava na tela. Ela estava dentro de nós. No final, eu gostei do filme, eu me diverti. Mas também me fez refletir sobre várias questões. Enquanto assistia, comecei a pensar que talvez a Mattel e a Amazon estejam enxergando esse projeto de uma forma diferente de Hollywood tradicional. Durante décadas, o sucesso de um filme era medido quase exclusivamente pela sua bilheteria. Hoje isso mudou. Uma empresa como a Amazon não olha apenas para os ingressos vendidos. Ela olha para o streaming, para os produtos licenciados, para os brinquedos, para as futuras séries, para a construção de uma franquia. Basta observar o caso dos Anéis do Poder. A primeira temporada custou cerca de 465 milhões de dólares, tornando-se uma das produções mais caras da história da televisão. Somando investimento em direitos e produções, os valores ultrapassam facilmente da casa de bilhões de dólares. Ainda assim, sua audiência ficou muito distante do fenômeno do Game of Thrones. Mas a Amazon continua investindo. Porque talvez o produto nunca tinha sido apenas competir em audiência, talvez fosse fortalecer uma marca, construir um universo, manter pessoas dentro desse ecossistema. Isso me faz pensar, será que essa é a visão deles para o Mestre dos Universos? Se for, talvez a bilheteria não seja o fator mais importante. Talvez já existam planos para continuações, talvez o segundo filme, quem sabe um terceiro. E olhando para esse lado, o sucesso ou o fracasso pode estar sendo medido por critérios que o público nem sempre enxerga. Mas deixando toda essa análise de mercado de lado, no fim das contas, eu fui ao cinema, assisti He-Man, e encontrei algo diferente do que esperava. Por algumas horas,
Me reconectei a uma lembrança que eu era quando segurava uma espada de plástico e acreditava no poder defender a Eternia. E isso me faz perceber uma coisa. Talvez a verdadeira magia da nostalgia não seja voltar ao passado. Talvez seja lembrar que aquela versão de nós ainda existe em algum lugar. Mesmo que escondida, mesmo que adormecida. E isso pra mim já valeu o ingresso. E você? O que achou do filme?